Oi pessoal, então nessa aula de hoje aqui a gente vai ver um algoritmo conhecido como transformada quântica de Fourier, tá? A transformada quântica de Fourier, ela é usada como subrotina, é um algoritmo, né, mas que é usada como subrotina em diversos outros algoritmos quânticos, tá? E em particular no algoritmo de Shor, né, que é o assunto da próxima aula. Mas a gente vai gastar toda essa aula aqui para entender como é que a transformada quântica de Fourier funciona, tá? Então, e para a gente entender como é que a transformada quântica de Fourier funciona, a gente vai ter que relembrar algumas coisas aqui sobre números complexos, tá? Então, a gente já vai chegar aí na QFT, a gente chama a transformada quântica de Fourier de QFT, Quantum Fourier Transform, né? Mas para chegar lá a gente vai ter que relembrar um pouquinho de algumas coisas aqui sobre números complexos. Em particular, esse tópico aqui chamado das raízes da unidade, tá? A gente quer conhecer a enésima raiz da unidade. Então, o que é isso, tá? Vamos pegar um exemplo concreto aqui, tá? Que é o n igual a 5, né? E isso pode ser generalizado para qualquer n. Tá? No caso vamos pegar no caso n igual a 5, quais são as raízes dessa equação? X à quinta igual a 1. Tá? Quando eu estou falando aí, só para também conectar com o que é o assunto em geral aqui, né, quando eu digo a enésima raiz da unidade, eu digo quais são as raízes da equação x elevado a n igual a 1. Né? As raízes da unidade. A unidade é 1 aqui, né? Para o caso n geral. Mas agora vamos olhar o caso n igual a 5 em particular aqui, né? Quais são as 5 raízes? A gente sabe que essa equação aqui tem 5 raízes, né? Quais são as 5 raízes dessa equação aqui? Né? A gente sabe que uma raiz é 1, né? Porque 1 é... Se eu substituir 1 no lugar do x aqui, né? 1 à quinta é 1. Né? 1 satisfaz a equação. Né? Mas existem outras 4 raízes que são números complexos. Tá? 1 é um número real, né? Mas existem outras 4 raízes complexas. Tá? E agora a gente vai olhar essas raízes. Tá? A primeira delas, que a gente vai olhar aqui, é o número complexo e elevado a πi sobre 5. Tá? A gente já vai olhar aqui nesse desenho aqui, né, a interpretação geométrica do que significa isso. Tá? Mas vamos olhar simplesmente que é verdade, por enquanto, que esse número complexo aqui, e elevado a πi sobre 5, ele é uma solução da equação x à quinta igual a 1. Tá? Lembrando que a gente pode representar um número complexo dessa maneira, né? Um número x, que aqui é complexo, como um número r, que está escondido aqui, né? 1, é 1 vezes e elevado a π sobre 5. Né? Lembra que o número complexo pode ser escrito da forma r vezes e elevado a um θ vezes i. Né? O θ aqui, o ângulo θ aqui é 2π sobre 5. Tá? Então eu simplesmente estou expressando o número complexo dessa maneira aqui. Né? Mas esquecendo isso por um instante, vamos simplesmente olhar aqui e elevado a 2π sobre 5, né, e enxergar que isso aqui é uma raiz da equação. Bem, se eu pegar, substituir, né, esse número por x aqui, a gente vai ver que isso vai dar 1, né, vai satisfazer a equação. Então é e elevado a π sobre 5. A quinta, né, o que acontece aqui? Eu corto o 5 com 5, fica e elevado a π, né, e eu passei o 2 lá para fora. Esse 2 que estava aqui dentro foi lá para fora. E aí, e elevado a πi, tá? Provavelmente a equação mais famosa de quase de toda a matemática, né? Conhecida como equação de Euler, né? A gente sabe que e elevado a πi é igual a menos 1. Tá? Equação famosíssima, a equação de Euler. Então, e elevado a πi é igual a menos 1. E menos 1 ao quadrado é 1. Então, deu certo aqui. Esse número e elevado a 2π sobre 5, né, satisfez a equação aqui. Então, antes de a gente procurar as demais raízes, né, agora vamos olhar aqui a interpretação geométrica dessa raiz aqui. Né? Então, antes de procurar as outras raízes, vamos entender por que esse e elevado a πi sobre 5 é uma raiz. Olhando agora geometricamente. A gente já viu algebricamente que é verdade, né, aqui em cima, mas vamos entender por que geometricamente é verdade. Né? Então, esse número aqui, ômega, né, igual a e elevado a 2πi sobre 5, né, que eu substituí por x, né, na equação, eu fiz x igual a ômega, ou x igual a elevado a 2π sobre 5 e deu certo, satisfez a equação. Esse número ômega aqui. Por que se eu elevar ele à quinta, deu 1? Tá? Bem, eu peguei o ômega aqui exatamente como esse círculo dividido por 5. Tá? Então, esse número ômega aqui é o quê? Lembra que eu falei que ele está na forma, eu estou expressando o número complexo da forma R, ou seja, um número que é igual a 1 aqui, que está na frente do E, está implícito que tem 1 aqui, vezes E elevado a um ângulo,
vezes I. Né? O ângulo aqui é 2π sobre 5. Né? 2π sobre 5 é 1/5 da circunferência inteira aqui, 2π. Né? Então esse ângulo aqui é 2π sobre 5. Né? A gente está vendo aqui o ângulo φ aqui, né? Às vezes a gente usa θ também, talvez eu falei θ ali, mas aqui a gente está usando φ aqui e θ ali, mas eu estou falando de ângulo, tá? Então vamos só... Aqui eu estou falando de θ em geral, né? Aqui eu estou falando desse ângulo φ específico aqui. Né? Então o que acontece, né? Eu dividi exatamente em 5 partes aqui esse ângulo, né? Se eu pegar esse número aqui, ômega, e multiplicar por 5, né? Ou melhor, elevar a quinta, multiplicar ele por ele mesmo 5 vezes, né? O que acontece? Bem, se eu multiplicar ômega por ômega, né? Fazer ômega vezes ômega, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar o ângulo, né? Isso a gente viu lá naquela nossa revisãozinha lá de números complexos, né? Se eu tenho um número ômega escrito dessa forma aqui, né? Que o tamanho dele, que é 1 aqui, por isso que está dando bem na circunferência aqui, né? 1 vezes e elevado a 2π sobre 5, e multiplicar por ele mesmo, eu somo esse π sobre 5 mais π sobre 5, ele vai dar exatamente nesse ponto aqui, que é o ômega ao quadrado. O ângulo aqui do ômega ao quadrado é 2 vezes esse 2π sobre 5, né? Daria aí 4π sobre 5. Né? E aí se eu multiplicar de novo, vem dar nesse ômega ao cubo aqui, né? Soma mais uma vez o ângulo, daí se eu somar mais uma vez, dá ômega ao quarto, né? E se eu somar mais uma vez, dá ômega quinta. Né? Eu somei 5 vezes, eu fechei o círculo aqui. Né? Então, o que aconteceu quando eu multipliquei o ômega por ele 5 vezes? Né? Veio parar aqui no ômega quinta, que deu exatamente no 1. Deu exatamente igual a 1. Né? Então, legal. Né? Então, o ômega foi escolhido aqui para estar nesse ponto aqui, que é 1/5 da circunferência. A hora que eu levei ele a quinta, deu certinho aqui. Né? Então, eu poderia generalizar isso, né? Se eu quisesse pegar dividir a circunferência em n, né? Se eu estivesse procurando as raízes do x elevado a n igual a 1, né? Eu teria que pegar um ômega aqui igual a e elevado a 2π sobre n, né? E não e elevado a 2π sobre 5. Né? Aí dividiria a circunferência em n pontos aqui, né? E aí seria ômega ao quadrado, ômega ao cubo, até dar a volta completa e dar ômega n, que daria igual a 1 aqui. Né? Legal, né? Então, a gente se satisfez agora geometricamente, a gente entendeu geometricamente porque que ômega, né, que é igual a e elevado a 2π sobre 5, π sobre 5, né, é uma solução da equação. Né? Né? Agora, vamos olhar quais são as outras soluções. Tá? Então, né, seja ômega igual a esse valor que a gente tem aqui, né? Quando a gente multiplica, só explicando o que a gente acabou de ver aqui, né? Quando a gente multiplica o ômega consigo mesmo 5 vezes, né? A gente vai somando os ângulos, 2π sobre 5, até que o ângulo chega a 2π, né? Ou seja, chega em 1. Né? Então, verdade que o ômega é uma solução da equação x aqui igual a 1. Né? Agora, vamos ver o que acontece se a gente pegar o número ômega ao quadrado. Tá? Agora que eu vou convencer vocês é que o ômega ao quadrado também é uma solução, o ômega ao cubo também é uma solução, e o ômega quarto também é uma solução dessa equação, x aqui igual a 1. Tá, mas vamos olhar o ômega ao quadrado aqui, né? O que acontece quando a gente leva o ômega ao quadrado à quinta potência? Tá? Quando eu pego o ômega ao quadrado e multiplico por ômega ao quadrado de novo, né? Eu tenho que somar esse ângulo inteiro aqui, que é do ômega ao quadrado, né? Eu tenho que somar 2 vezes, né? E eu vou para onde? Eu vou para aqui no ômega quarta. Né? Então, se eu multiplicar o ômega ao quadrado vezes o ômega ao quadrado, ele vem para aqui. Né? A pergunta é, o que acontece quando eu pego o ômega ao quadrado e levo a quinta? Né? A pergunta é, será que o ômega ao quadrado é uma solução do x à quinta igual a 1? Né? Se eu levar o ômega ao quadrado à quinta, eu vou para onde? Né? O ômega ao quadrado daqui, né, do ômega quarto. Se eu levar o ômega ao quadrado ao cubo, né, eu venho parar aqui no ômega. Né? Se eu levar a quarta, eu venho parar aqui no ômega ao cubo de novo. Desculpa, no ômega ao cubo. Né? Então, ômega ao quadrado ao cubo dá ômega ao cubo. E se eu levar de novo, né, eu vou dar aqui no ômega quinta. Né? Então, se eu levar o ômega ao quadrado à quinta, eu vou dar 2 voltas aqui nessa circunferência e bater no 1. Tá? Quando eu levei o ômega à quinta, né, eu dei uma volta e bati exatamente nesse ponto aqui. Né? Quando eu levei o ômega ao quadrado à quinta, ele levou 2 voltas, mas bateu exatamente aqui no ponto 1 aqui. Né? Se eu levar o ômega ao cubo à quinta, né, primeiro eu vou somar ômega ao cubo com ômega ao cubo, vai dar aqui no ômega aqui, né? Que seria ômega sexta. O que vai acontecer? Se eu multiplicar o ômega ao cubo à quinta, eu vou dar 3 voltas aqui e bater exatamente no 1. Tá? E no ômega quarta eu vou dar 4 voltas e vou bater no 1 aqui.
Tá? Então, o que acontece aqui é que se eu elevar a quinta, qualquer um desses números aqui, ômega, ômega ao quadrado, ômega quinta, ômega quarta, desculpa, ômega ao cubo e ômega quarta, e ômega quinta, que é o próprio 1, né, eu obtenho 1. Né? Então, o que acontece com ômega ao cubo e ômega quarta também é a mesma coisa. Né? Eles também são raízes são as raízes dessa equação aqui, x à quinta igual a 1. Portanto, 1, ômega, ômega ao quadrado, ômega ao cubo e ômega quarta são raízes da equação. Né? Então, continuando aqui no próximo slide, para n igual a 5, as raízes de x a quinta igual a 1 são 1, né, que seria o ômega, ômega elevado a 0, né? 1, né? Ômega ao quadrado, ômega ao cubo e ômega quarta. Né? E ômega quinta seria igual a 1, então eu estaria repetindo as raízes que eu já vi aqui. Né? Então essas são as 5 raízes. Né? E para um n em geral, estou generalizando agora. Né? Para um n em geral, né, se eu pegar ômega igual a e elevado a 2πi sobre n, né, sei lá, se n fosse 32, né, que seria o ômega que eu pegaria aqui? E elevado a πi sobre 32. Né? Vamos pensar no n genérico. Né? Então, quais são as raízes de x elevado a n igual a 1? Bem, as raízes de x elevado a n igual a 1 são da forma ômega elevado a j, tá? Ou melhor, ômega igual a i, né, que eu estou usando i, para i igual a 0, 1, 2, 3 até n menos 1. Essas são as n raízes da unidade aqui, tá? Para esse n aqui, né? Então, algumas perguntinhas aqui só, para a gente fixar um pouco esses conceitos que a gente acabou de ver. A primeira é, qual que é o valor de ômega elevado a n? Tá? Bem, assim como no caso para o n igual a 5, né, qual que é o valor de ômega elevado a quinta? Que dá 1. Né? No caso geral aqui, se eu pegar o ômega como esse valor aqui, né, o ômega elevado a n também dá 1. Né? Porque eu corto n com n, daí elevado a 2πi, que dá menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, ômega elevado a n é 1. Né? Outra pergunta se eu pegar o ômega ao quadrado a n, tá? Então é a mesma lógica do que aconteceu por causa do 5 ali, né? Eu vou dar 2 voltas na circunferência e vou bater no 1 ali de novo, né? Então ômega ao quadrado elevado a n é 1 também, né? E uma coisa legal de pensar também é o seguinte, para m maior que n, né, qual que é o valor de ômega a m? Né? Ou seja, eu dei mais que uma volta aí, né? Então o ômega elevado a m vai ser igual a um certo ômega elevado a r, tá? Onde r é o resto da divisão por n. Né? Então é r igual a m mod n. Tá? É o resto de m na divisão por n. Tá? Então, tá aqui as respostas. Agora eu não vou dar resposta, vou deixar vocês fazerem 3 exercícios aqui que vão ser úteis, né, mais pra frente. Tá? O exercício 1 é o seguinte. Se eu somar todos esses ômegas aí, né, ômega elevado a 0, que é 1, né, mais ômega ao quadrado, até o ômega menos 1, quanto que vale isso? Tá? Exercício para vocês. Outra pergunta, algo interessante de se pensar aí é, imagine que você está... Uma maneira de se pensar soma de números complexos, né? E o número complexo pode enxergar como um vetor, né? Pode enxergar ele tanto como um ponto aqui, né? Ou pode enxergar ele como um vetor também, né? O ômega pode ser esse ponto aqui, eu posso ver que ele é esse vetor. Quando eu somo vetores, eu estou somando todos os vetores igualmente distribuídos, onde que vai dar essa soma? Tá? Pense um pouquinho nisso. Né? Vai dar a dica de onde que vai dar essa soma aqui, o valor dessa soma. Tá? Aí outra coisa é quanto que vale essa outra soma aqui. Tá? Eu estou levando tudo a j aqui. Tá? Então, 1 mais ômega elevado a j, mais ômega ao quadrado elevado a j, né? Mais ômega... assim por diante, até o ômega n menos 1 também elevado a j. Né? Ou seja, eu simplesmente coloquei um j no expoente junto com esses expoentes que estavam nessa soma de cima aqui. Né? Então, quanto que dá isso? Tá? Façam e vejam o que acontece. Tá? Uma outra coisa aqui é quanto que vale agora essa mesma coisa que a gente somou aqui em cima, só que se eu pegar o módulo disso ao quadrado. Tá? Essas somas aqui vão ser úteis pra gente, a gente consegue até imaginar como que isso pode ser, né? Isso aqui parece uma soma do módulo do quadrado do módulo de certas amplitudes, e isso vai aparecer em algum ponto. Tá? Então eu já vou pedir para vocês fazerem essa conta aqui e verem quanto que dá. Tá, agora vamos ver o que é a transformada discreta de Fourier. A transformada discreta de Fourier está intimamente ligada com a transformada quântica de Fourier. Tá? Então a transformada discreta de Fourier,
A gente pode pensar que ela é um algoritmo ou pode pensar que ela é uma matriz também. Tá? Tem essas duas maneiras de se referir a transformada discreta de Fourier. Tá? Como assim? Pode ser tanto um algoritmo quanto uma matriz. Bem, o algoritmo é o algoritmo que pega um vetor e multiplica por essa matriz e retorna outro vetor. Tá? Então, então você pode pensar que o algoritmo da transformada discreta de Fourier ele vai pegar um vetor aqui, digamos um vetor aqui, tá? Vai multiplicar por essa matriz aqui e retornar um outro vetor de saída. Tá? Existem versões bidimensionais, tridimensionais da transformada discreta de Fourier, tá? Mas a gente vai lidar só com essa versão unidimensional. Tá? É essa que vai ser relevante para a gente aqui. Né? Ou seja, a versão em que eu ganho um vetor de entrada. Né? E retorno o quê? Retorno o vetor multiplicado por essa matriz aqui. Tá? Isso é a transformada discreta de Fourier. Tá? Então, a transformada discreta de Fourier está também conectado com um negócio chamado transformada de Fourier, né? No caso mais geral. Aí. Tá? A transformada de Fourier é uma transformação que pega uma função e retorna outra função. Tá? E a questão é que a gente pode enxergar uma função como um vetor, se a gente discretizar essa função. Tá? Então, imagine que vamos pegar esse vetor aqui, né, que a gente quer multiplicar pela matriz. Né? Se a gente pegar e deitar ele aqui assim, né, imagine que eu deitei o meu vetor aqui, né, ou seja, a primeira posição do meu vetor é essa primeira posição aqui, a segunda posição do vetor é essa segunda aqui, a terceira aqui, né, até que a última aqui e a última aqui, né. Aí eu pego esse valor aqui, imagino que né, ele tem um certo valor, eu vou plotar ele no eixo Y aqui, né, se vale 50 aqui, eu subo até os 50, se vale 20, eu ploto em 20 aqui, né. Tem vários valores aqui, né, então eu posso enxergar isso aqui como uma função, né, dependendo do valor que está nas posições do vetor aqui, né. Então, assim, dada uma função qualquer, se eu discretizar ela, eu enxergo ela como vários pontos, né, e posso pensar isso como um vetor, né. Então, a transformada de Fourier, ela pega uma função e retorna outra função, né? Mas se a gente discretiza isso, a gente pode imaginar como uma transformação de um vetor em outro vetor, né? Então, e qual que é a transformação? Essa transformação aqui, tá? A transformação dada por essa multiplicação de matrizes aqui. Tá? E dado um vetor de m grande aqui, posições, né? A matriz vai ser uma matriz M por M aqui, né? Então, qual vão ser as entradas da matriz? Essa é a pergunta fundamental aqui, né? Então, as entradas da matriz aqui vão depender do ômega, tá? Desse valor ômega aqui, que depende do valor M, da raiz, de qual que é o x elevado ao valor que eu quero levar igual a 1, né? Aqui, né, vai ser e elevado a 2π sobre m. Lembra que no exemplo que a gente viu anteriormente era e elevado a 2π sobre 5. Né? Se eu estivesse falando na matriz 5 por 5 seria isso, né? Mas aqui é m por m, então é e elevado a 2π sobre m. Isso vale o ômega. Aí uma vez que eu calculei esse ômega aqui, eu posso preencher essa matriz. Como? Colocando na posição jk, tá? O valor ômega elevado a jk. Né? Por exemplo, aqui, né, na posição onde tem o ômega ao quadrado aqui, né? Isso aqui é a linha, a gente começa na linha 0 e na coluna 0, tá? A gente começa contando de 0 até m menos 1. Então aqui seria a linha 3, desculpa, a linha 2, né, porque tem a linha 0, a linha 1 e a linha 2, né, e a coluna 1, né, coluna 0, coluna 1. Então seria ômega elevado a 2 vezes 1, ou seja, ômega vezes 2, né? E aí você preenche toda a matriz aqui, tá? Então essa aqui vai ser a matriz da transformada discreta de Fourier. Tá? Aí a gente pode pegar exemplos para m's específicos aqui, né? Aqui está um m genérico, né? Eu deixei como exercício aqui para vocês. Façam isso para m igual a 2, tá? Ou seja, matriz 2 por 2. Tá? Aí vocês vão ver qual que é a matriz correspondente. Tá? E a pergunta aqui, será que vocês conhecem essa matriz já? Bem, a matriz que vai daqui vai dar a matriz de Hadamard. Tá? Então, mas se a gente fizer para o m igual a 4, já não tem mais nada a ver com a matriz de Hadamard. Tá? Nem a transformada de Hadamard 4x4 também não é. Tá? Mas o ponto aqui é que essa matriz aqui da transformada discreta de Fourier é uma outra maneira de generalizar a transformada de Hadamard. Tá? Tá, aqui agora é DFT versus QFT. Tá?
ou seja, a transformada discreta de Fourier versus a transformada quântica de Fourier. Tá? É importante a gente fazer uma distinção aqui dessas coisas. DFT é Discrete Fourier Transform, que é a transformada discreta de Fourier, que é o que a gente acabou de ver no slide anterior. E a gente vai começar a ver aqui agora o que seria a QFT, a Quantum Fourier Transform, a transformada quântica de Fourier. Tá? Então a gente tem aqui a mesma matriz, tá? E relembrando, né, o que é a transformada discreta de Fourier? É um algoritmo que pega um vetor, né, digamos um vetor de m posições aqui, né, e multiplica por essa matriz. Né? Então esse é um algoritmo clássico aí em computação, em engenharia, em várias áreas aí, né? A transformada de Fourier é super importante. Né? E assim, uma implementação simples seria simplesmente pegar esse vetor e multiplicar pela matriz. Né? Isso daria uma implementação de custo n ao quadrado, né? Mas existem implementações muito mais eficientes do que essa. Né? Tem um algoritmo chamado de FFT, a Fast Fourier Transform, né? Que seria uma maneira mais inteligente de se fazer isso. Usando divisão em conquista, a gente consegue fazer isso em custo n log n. Tá, isso seria a transformada de Fourier clássica, né? A transformada discreta de Fourier. Pega um vetor, multiplica pela matriz e retorna um outro vetor. Né? Agora, o que é a transformada quântica de Fourier? Tá? A transformada quântica de Fourier, de certa forma, vai ser uma multiplicação, né? A gente vai ter no fundo dela uma multiplicação de matriz, tá? Exatamente a mesma matriz, essa matriz aqui, tá? A matriz da DFT é a mesma matriz da QFT, porém, a interpretação do que está acontecendo aqui é diferente, tá? Porque a transformada quântica de Fourier, a entrada vai ser um estado quântico, tá? E a saída vai ser um estado quântico. Tá? Então, e aí é preciso entender bem o que significa isso. Tá? Porque, assim, de certa maneira, o que é um estado quântico? É um vetor. Né? Então, você pode imaginar que a entrada da transformada quântica de Fourier é um vetor também, né? Assim como da transformada discreta de Fourier. Porém, o vetor, né, que vai ser a entrada o vetor que descreve um estado quântico, né, ele é um vetor que ele é exponencialmente grande na quantidade de qubits do sistema que você tem. Né? Então, digamos que você tem um sistema lá de n qubits. Né? Então, o vetor que descreve aquele sistema de n qubits, ele vai ser um vetor de tamanho 2 elevado a n. Certo? E aí, quando a gente transforma esse vetor e obtém um outro vetor, né, faz algum tipo de operação quântica nesse vetor, né, o que significa isso? Significa que a gente está aplicando uma transformação unitária nesse vetor, certo? Então, existe uma certa matriz unitária que está levando o meu vetor de 2 elevado a n pequeno, né, 2 elevado a n pequeno, que digamos que n pequeno, 2 elevado a n pequeno é m grande aqui, né? Então, existe uma certa multiplicação por uma certa matriz unitária que descreve essa transformação do meu vetor de 2 elevado a n em outro vetor de tamanho 2 elevado a n. Né? Então, a transformada quântica de Fourier aqui é uma maneira inteligente de usar o fato de que essas operações quânticas são descritas por multiplicações de matrizes exponencialmente grandes. Tá? Então, a entrada do meu algoritmo aqui vai ser digamos que um sistema de n qubits, então implicitamente a entrada do meu algoritmo é um vetor de tamanho 2 elevado a n. O meu m grande aqui seria 2 elevado a n pequeno. Tá? E aí a transformada quântica de Fourier é isso, é pegar esse estado quântico e obter um outro estado quântico, que é descrito por essa multiplicação de matriz aqui. Tá? Uma coisa importante é que se eu tenho um sistema quântico de n qubits, e portanto 2 elevado a n números complexos, eu não sei quais são esses números complexos aqui. Né? Eu só sei que existem esses 2 elevado a n números complexos que descrevem meu sistema. Né? Então tem uma diferença importante para a gente perceber aqui. Né? Quando eu estou aplicando a transformada quântica de Fourier, que significaria pegar um vetor que descreve um estado quântico, né? E esse vetor tem tamanho m grande aqui, né? E eu obtenho um segundo vetor, né? Que seria a multiplicação dessa matriz pelo meu vetor original. Eu tenho, né, esse m
números complexos, né, naquele vetor, mas eu não sei, né, assim como normalmente acontece na computação quântica, eu sei que tem aquele vetor, mas eu não sei quais são os valores, né? E eu nem tenho como saber. Se eu medir aquele estado quântico, eu obtenho, né, um de m possíveis estados, né, mas eu não sei qual que é a amplitude. Eu obtenho um daqueles estados com probabilidade proporcional a essas amplitudes aqui, né, mas eu não sei quais são as amplitudes, quais são os valores do vetor que está sendo multiplicado aqui. Tá? Então isso é uma coisa importante de se observar. Né? Exercícios aqui, né? Tá, faço agora para m igual a 8, a gente fez no slide anterior. Calcular QFT para m igual a 8. Tá, calcular QFT para m igual a 8 é a mesma coisa que a DFT para m igual a 8. Tá? A matriz é a mesma. O que é diferente é o que significa esse algoritmo. Né? Uma outra coisa é provar que essa matriz aqui é unitária. Né? No caso da DFT, era irrelevante se a matriz era unitária ou não. Né? A DFT é pegar um vetor e multiplicar pela matriz. Né? Aqui, se eu estou falando que essa matriz aqui descreve uma transformação unitária de um vetor em outro vetor, né, ela tem que ser unitária. Né? Então, seria interessante provar que essa matriz é unitária. Para provar isso, basta a gente ver que todas as colunas aqui correspondem a vetores unitários. Né? Lembrando que cada coluna leva um estado clássico, né? Me diz para onde que um certo estado clássico vai. Né? O ket 0 vai para essa coluna aqui, o ket 1 vai para essa coluna aqui, o ket 2 para essa coluna aqui, e assim por diante. Né? Lembrando que essa coluna aqui não é 1, né? A coluna aqui é 1 sobre raiz de m, 1 sobre raiz de m, 1 sobre raiz de m. Né? Eu tenho que multiplicar esse normalizador por todo mundo aqui, inclusive por esses ômegas aqui. Né? Então eu só puxei para fora esse 1 sobre raiz de m aqui. Né? Mas enfim, né? Cada coluna aqui me dá para onde que vai um estado clássico, né? Que a gente precisa ver que essas colunas todas têm norma 1. Né? Isso tem a ver com o exercício que a gente fez bem lá no comecinho do vídeo. Tá? Né, dica, né, exercícios 1, 2 e 3. Uma outra coisa importante de se observar, eu estou só afirmando aqui, né, e mais para frente talvez eu faça um vídeo, vamos ver se vai dar tempo, né, que é o seguinte, né, eu quero pensar num algoritmo que é dado por essa multiplicação de matriz aqui. Né? Por quê? Porque tem um certo vetor que descreve um certo estado, eu vou aplicar um certo circuito quântico nele e parar no outro estado. Né? E esse circuito quântico é dado por uma matriz, né? E eu quero um circuito quântico que corresponda a essa matriz aqui. Né? A pergunta o circuito quântico que corresponde a essa matriz, ele é polinomial? Tá? Ele tem uma quantidade de polinomial de portas em função do n, o n pequeno, não o 2 elevado a n, que seria o m grande aqui. Né? Será que ele tem uma quantidade de polinomial de portas? Não é nada óbvio. Nem toda matriz que é uma transformação unitária, né, aqui de 2 elevado a n por 2 elevado a n, ou seja, m vezes m aqui, né? Às vezes a gente usa n aqui vezes n grande, né? Mas aqui eu estou usando m porque a gente vai querer distinguir o n do m um pouquinho mais para frente, aí, né? Talvez na próxima aula. Tá? Mas esse m grande está fazendo o papel do n grande que a gente viu em outras situações. Tá? Então, nem toda a matriz unitária m por m aqui me dá é correspondente a um circuito quântico que tem uma quantidade polinomial de portas em n pequeno. Tá? Então é importante observar isso. No caso da QFT, sim, isso é verdade. Tá? Então a gente consegue pegar a DFT e meio que uma ideia parecida até com a DFT, e também tem todo um raciocínio para ver que como sair dessa matriz aqui e chegar num monte de portas quânticas que seria equivalente à multiplicação dessa matriz aqui, né, não é tão direto assim de ver que isso é verdade, né, mas é verdade. A gente consegue implementar o resultado da aplicação dessa matriz com um circuito de tamanho polinomial, em n pequeno. Tá? Dito isso, né, então a gente tem aí um algoritmo quântico, né, uma transformada quântica de Fourier, polinomial. Né? Porém, né, tem essa distinção aí do que significa a transformada discreta de Fourier e quântica de Fourier. Então é importante observar isso. Né? Qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem da transformada quântica de Fourier em relação à transformada discreta de Fourier? Tá? Uma vantagem é o seguinte, né? Como eu falei, se a gente tem esse circuito que computa que faz o trabalho dessa matriz, da multiplicação dessa matriz aqui, né, e um circuito polinomial em n pequeno, né, esse circuito está fazendo o trabalho de uma multiplicação de uma matriz exponencialmente grande. Uma matriz 2 elevado a n por 2 elevado a n, ou seja, m vezes m aqui, né? 2 elevado a n pequeno por 2 elevado a n pequeno. Então a vantagem seria isso, se a gente consegue
codificar as amplitudes que a gente quer, né, os valores que a gente quer no vetor, né, nas amplitudes do estado quântico, e eu aplico o circuito quântico correspondente a essa matriz, eu estou implicitamente fazendo uma multiplicação de matriz exponencialmente grande. Tá? Essa é a vantagem. Tá? A desvantagem é o seguinte, né? No caso da DFT, eu pego um vetor, obtenho um vetor de saída e eu consigo lá olhar o valor de cada entrada daquele vetor. No caso da QFT não, porque eu não consigo ver quais são as amplitudes de cada componente ali do vetor. Né? Se eu medir o sistema, olhar aquele estado final, né, ele vai colapsar num dos 2 elevado a n pequeno estados clássicos. Né? Eu não sei, basicamente o que eu vou estar fazendo, se vocês pensarem, eu vou estar mostrando uma saída com a probabilidade proporcional a as entradas do vetor. É isso que significa medir um sistema quântico. Tá? Então a vantagem é que eu consigo fazer um algoritmo exponencialmente mais rápido, a desvantagem é que eu não obtenho o vetor como saída, né? Eu obtenho essas amostragens, né, dos índices, de índices do vetor proporcional aos valores das amplitudes. Tá? Então é isso que é importante pensar aí.